tudo bem? Quinta-feira meio torta, foi pra cima, foi pra baixo, depois tentou gerar uma liquidez, tentou derrubar o tilt, tivemos um drawdown aí de 14%, depois conseguimos lucrar 4,8%, tá bom? Tá excelente. Vou te mostrar tudo o que aconteceu no mini índice e no mini dólar hoje e principalmente vou te mostrar uma técnica que talvez você não conheça. Se você tem uma noção sobre a renda variável, por favor, dá uma olhadinha nesse vídeo meu aqui, Aprenda Fundamental. Nesse vídeo eu falo sobre os conceitos de choque BOS e principalmente os setups de Joseph James em confluência com esses conceitos. Agora, se você não tem noção alguma sobre a renda variável, por favor, dá uma olhadinha na minha playlist Como se tornar um trader. Ali a gente vai do 0 ao 100, como operar na bolsa de valores, como pessoa física, o mindset, constituição de trading e principalmente o setup que eu utilizo, porque eu opero em ticks. Então a gente consegue abarcar todas as qualidades que um day trader deveria ter. E hoje, cara, foi legal, hein, viu? 4,8 de lucro no dia, estamos aí com 28,6 de lucro no mês, então estamos escalando aquele momento muito interessante de drawdown há 2 dias atrás, quando eu perdi 47% da minha garantia. E, cara, renda variável é isso, 28% é anos-luz de que uma aplicação em CDI ou poupança, ou o melhor CDI do mundo, que entregue 200, 100 ou 400% de CDI, não vai dar o que eu tô fazendo aí. Vamos para as notícias de amanhã, pessoalzinho. Vamos lá. Bom, não temos notícias de amanhã, nós temos um discurso às 8 horas hoje do Trump. Sim, o Homem Laranja vai falar sobre esse cessar-fogo aí com o Líbano, Israel, o Irã. Estão aí num processo de paz, graças a Deus. Vamos ver se vai dar certo. Mas não tem notícia nenhuma catalisadora amanhã. Isso é perigoso porque sextas-feiras às vezes são de lado, sextas-feiras às vezes gostam de correr. Nos Estados Unidos elas correm. Quando vira para um lado ou vai para cima ou vai para baixo, toca ali reto, nunca mais para. Vamos para os 60 minutos. A mini índice. Olha que gracioso esse moço, meu amigo. Bom, primeira coisa, né, o suco de mini índice que eu sempre falo, né? Esse suco de mini índice aqui, esses caras aqui tem que andar todos pro mesmo lado. Esse cara aqui tem que estar ao contrário deles, que são os juros futuros. Então, Vale caindo, Petro subindo, Santander, Banco do Brasil e Itaú caindo, Bradesco subindo, juros futuros subindo. Qual é o ensinamento que tira disso? Mercado torto, não tem uma direção. Nós temos aqui quebra da estrutura que ele fez aqui, a última, a mudança da característica do preço passa a ser esse ponto aqui. Se ele quebrar essa estrutura, ele continua fazendo um movimento de baixa. Eu tô fã, cara. Eu acredito que é só um pullback, tanto que eu fiz um desenho das 2 pernas de pullback hoje. Região de resistência absurda, né? Por aqui. 2 pernas de pullback, que começaram aqui bem direcionais, e aí a gente passa elas pra cá. Então aqui, essa perna é proporcional a essa, um pouquinho mais, 120%, 130%, foi, retestou fundo. Então ainda continua com viés comprador, aí vamos ver o que ele vai fazer, porque assim, ele tá muito esticado, ele tá sobrecomprado em alguns papéis aí, algumas ações. Ele tem toda essa região para cair. Então, se você pegar, por exemplo, aqui, toda essa propulsão, deixa eu ver. Pode ser daqui, ó. Jogar ela para cá, um Fibonacci, ó. Ele tá numa região de... Garrett, por exemplo, fala que essa região aqui é uma região muito boa para começar um ataque ao topo. Storm já fala dessa aqui. Então, cara, tá numa região legal, querendo perder, mas segue comprador. Não há dúvida disso. Dá uma olhada no diário. Nada demais, tá vendo? Inclusive, ele tá no tal do prior swing ou order block, né? Eu marcaria uma região assim, ó, desse order block aqui, ó, onde ele pode criar um suporte aí pra dar-lhe a pedrada e romper o topo. Óbvio que tem uma resistência muito bem definida aqui, que ele não tá querendo atravessar ela. Mas assim, amanhã ele pode passar reto por ela. Não temos uma notícia catalisadora, mas pode ser o discurso do Trump hoje às 8 horas. Então tá. Vamos para os 25 mil tickets. Mini índice, tá aqui, gracioso. Tentamos operar nessa regiãozinha, isso aqui foi tudo que aconteceu no dia, né? Tentamos operar nessa regiãozinha aqui, não deu muita liga. Tentei vender fundo aqui, infelizmente tomei uma bufa. Aí eu comprei, realizei metade aqui, outra metade aqui, depois eu vendi, realizei metade aqui, coloquei no break-even achando que ele ia vir com tudo, não veio. Comprei, botei no break-even, realizei tudo aqui, achando que ele ia explodir pro alto, e romper aquele topo, e aí, toma! E é isso, a vida é assim. Na sequência, quando ele chegou nesse ponto aqui, a gente tinha a rotação desse pêndulo, principalmente com completar as 2 pernas de pullback. Quando ele completou as 2 pernas de pullback e deu sentido de que poderia vir para o alto, tomamos a posição aqui. Realizamos um pouco aqui, chegou a fazer um movimento e toma de novo, retestou fundo, perdeu um pouquinho. E eu acredito que ele pode vir para o alto. Muita atenção, mas muita atenção a essas regiões aqui, que agora ele muda a característica do preço para virar comprador se ele romper esse topo nos 60 minutos. E se ele dá prosseguimento à venda, ele vai quebrar essa estrutura ali embaixo. Eu acredito que ele talvez possa fazer mais um movimento de baixa. Talvez. Porra, tá difícil hoje. Tá difícil. As mãos não obedecem. A boca não obedece. Tá difícil. Vamos lá. Vamos tentar fazer nosso melhor aqui. Talvez uma terceira perna dessas de baixa aqui, ó. Essa perna foi muito pesada, né? Talvez mais um pouquinho.
Mais uma queda no 199,270. Vamos ver como é que ele vai agir amanhã. Vamos ver como é que ele vai reagir a esse cessar-fogo. Pode ser que vire tudo ao contrário. Dá uma olhadinha aqui no nosso noob purista pra gente identificar aqui os ranges e identificar tudo que ele fez aqui, ó. Que a gente foi mapeando. Então a gente tem um range secundário e o range primário. Eu fui mapeando esse pêndulo aqui, ó. Porque ele não tinha completado ainda o pêndulo maior, que é esse aqui, ó. Ele foi pra cima. Depois ele não conseguiu replicar esse movimento pra cima, diminuiu, veio aqui pra baixo. Isso aqui leia-se assim, ó, mercado torto, mercado totalmente descompensado, sem ter sentido algum e dando violinada pra tudo que é lado. Então, muita atenção, né? E aí ele entrega o movimento, fecha o pêndulo aqui pra baixo de ontem, fecha as duas pernas de pullback, dá um prosseguimento pra dizer que sim, vai retestar topo, perde fundo, totalmente descompensado. Bom, nesse caso agora, o que a gente tá fazendo? A gente tá mapeando então agora esse pêndulo aqui. Esse mercado a longo prazo é comprador, esse ativo, né? Então, caso ele faça esse ataque nesse range aqui, que é um magnético, eu vou pegar essa perna aqui e vou jogar ela pra cima, pra ter um parâmetro. Caso ele entre, ele precisa entrar no range. Ele nem chegou próximo da VWAP. Aí a gente sabe onde que a gente vai entrar, onde que a gente vai sair. Observando, obviamente, as entradas do range, saída do range, teste de topo, e aí sim, ponto final, que seria a rotação desse pêndulo dentro do range. Os últimos movimentos dele indicam ele está espremido entre a mudança da característica do preço para virar comprador efetivo aqui ou dar prosseguimento para venda. Vamos dar uma olhada aqui no nosso mapa de entradas. Eu parei de mapear aqui. Vamos lá. Quebra estrutura. Onde que ele muda a característica do preço? Onde que seria o último pivô validado? Isso mesmo, aqui, ó, lá no alto. Ele faz na sequência, quebra a estrutura, muda a característica do preço e diz que sim, está querendo ser comprador. Se ele romper esse topo aqui amanhã abrindo um gap de alta, eu vou estar vislumbrando um movimento para dentro do range. Não na primeira hora, não sei, cara. Pelo menos na primeira meia hora eu vou sentar nas minhas mãos, porque ele tá totalmente indeciso nesse período, por enquanto, nesses dias. Eu não vou botar minha cara a tapa. Não vou. Caso ele abra num gapzinho aqui de alta e continue subindo. Bom, o bom aqui não, seria abrir sem gap nenhum. Sem gap nenhum. Dizer que vai perder, virar, voltar. E toma. Lá. Aí sim. Crown Reversal neles. Crown Reversal é fantástico. Crown Reversal entra volume financeiro e a gente foge do risco bem rápido. Era exatamente o que eu estava procurando nessa região aqui, ó. Era o que eu queria. Um Crown Reversal ou duas tentativas falhadas. Ele fez duas tentativas falhadas, pra você ver que o setup de Joseph James cru, às vezes não funciona. Duas tentativas falhadas, ó. Toma a posição aqui, bota o teu stop aqui, ele anda, toma, stop. Então tem que ter a confluência. E aí a gente vai para outro ponto. Por que diabos operamos em ticks? Operamos em ticks porque ticks refletem volume financeiro e padrões que se repetem o tempo inteiro. Além disso, o que a gente vai fazer? A gente olha os 60 minutos para ver a direção de mercado em um dia, a gente já sabe a direção primária, baixa para ticks para procurar padrões e principalmente volume financeiro. Dentro disso, a gente vai aliar os conceitos de choque e BOS junto dos setups de Joseph James, que são Crown Reversal, duas tentativas falhadas, pullback, força e principalmente bull e bear trap, que nos tiram do risco bem rápido. Então, esse setup cru, não aliado ao choque BOS, vai dar ruim. E aí, quando ele der ruim, a gente já sabe que a gente tem que proteger a operação assim que ele começa a se desenvolver pro lado que a gente quer. Quando ele tá, principalmente, sem volume financeiro, e já passou do horário da gente conseguir fazer o nosso dinheirinho que é pela manhã. É isso. Então, Crown Reversal, se ele abrir num gap de alta, continuar subindo, não vou poder prosseguir, entendeu? E aí eu vou rezar, torcer muito para que esse cara chegue próximo do range, bata nele e faça um capote. Aí eu consigo operar no sentido contrário, com uma mão bem pequena, para tentar um reteste de fundo. Chegando nesse reteste de fundo, aí sim, ele vai retestar pela segunda ou terceira vez, aí sim eu vou tentar buscar um movimento de compensação. E geralmente é o que o índice faz, não faz? O dólar também faz isso. Ele faz um movimento, aí ele pode dar prosseguimento a esse movimento ou fazer o contrário dele. Então nós temos duas chances. A gente pode pegar, tô falando dentro de volume financeiro, para fazer uma operação no horário bom. Ele faz um movimento direcional, aí ele faz uma segunda perna proporcional a esse movimento, né? Ou ele faz exatamente o contrário dele, compensa esse movimento inteiro e anda mais um pouco. Dessa forma aqui, a gente consegue apostar num pullback no sentido contrário do mercado, que ele tá querendo capotar e fez um puta de um movimento aqui, né, cara? Esse movimento aqui, a gente não pode desconsiderar esse movimento aqui. Não pode. Aí a gente vem ao contrário, se ele perder fundo, a gente segue ele. Se ele não perder fundo e quiser fazer um fundo ali para tentar fazer um ataque comprador, aí a gente vem na venda e vai na compra, né? Observando que não tem nenhum tipo de notícia catalisadora amanhã. Tem um discurso do Trump hoje às 8 horas que pode gerar um impacto aí no nosso gráfico. Vamos para os 60 minutos. Mini dólar. Mini dólar gracioso que só, violinador, maldozinho. Mudou a característica do preço aqui dia 14, dia 15 na verdade, né?
Deveria quebrar a estrutura para dar prosseguimento ao movimento de queda para um reteste de fundo. Não faz isso. Ele violina de uma maneira absurda, sem nenhum tipo de direção ou qualquer indicativo de que poderia fazer isso, a não ser um indicativo de que está muito baixo. Puxa a violinada para baixo de novo, perde o fundo. Então agora nós temos assim um ponto interessantíssimo, porque esse cara pode quebrar a estrutura para dar prosseguimento à venda para baixo, porque ele mudou a característica do preço nessa regiãozinha aqui, ou ele pode quebrar a estrutura nesse topo aqui para fazer uma compensação boa para o alto. Então o dólar é joguinho do tigrinho. É vendedor, diz que é vendedor, mas está segurando nesse fundo absurdo. Olha a média de 200, olha a média de 21. Vamos pro diário para dar uma olhada nele. Olha lá, segue capotando. Agora se espremeu. Ele passa dias assim, e aí ele pode fazer um movimento em V, para depois perder o fundo. Ou ele pode não fazer esse movimento em V, dizer que vai subir, capotar até o fundo, e aí sim vir em V. Para mim tá muito baixo para ser um vendedor nesse cara aqui, muito baixo. Ele é vendedor. Olha a média de 200 lá no alto. Olha a média de 21 apontando para baixo. Olha os gaps abertos. Seguem sangrando. Esses gaps estão abertos e estão sangrando. Tem um aí que já tá desde março. Esse aqui tá desde o dia 6 de abril. Vamos para os 5 mil tickets. E dólar. Fez o quê? Me explica o que esse cara fez. Vou botar nos ticks aqui pra ver exatamente onde ele anda. Uma região de suporte absurdo. Gaps lá em cima dele, ó. Diz que vai, mas não vai. E volta, e vem, e volta. Tá? Sombrio. Muitas violinadas. Inúmeras violinadas. Vamos ver o nosso mapa de entrada dele aqui pra ver. Mais que ele fez esse gatão. Quebrou a estrutura, mudou a característica do preço, quebrou a estrutura. Olha a violinada aqui, que linda. O último pivô validado depois dessa alta foi esse cara aqui, ó. Na sequência, ele dá aquela violinada linda, quebra essa estrutura, quebra essa estrutura, quebra essa estrutura. Olha o perigo de tentar um movimento contrário ao sentido. E agora ele tem aqui a mudança da característica do preço nesse pivô aqui, que foi o último pivô validado. Tá querendo testar aquele fundo ali, ó. Tá querendo testar esse cara aqui. Foi um pouquinho mais alto. Eu ainda acho que tá baixo para ser um vendedor aqui. Eu acredito que o ideal seria essa regiãozinha aqui, ó. Tinha falado ontem. Ou, sei lá, essa aqui, ó. Aqui seria uma região interessantíssima para ser um vendedor. E daí ele retesta o fundo e tem uma puta de uma região para ele fazer um movimento direcional. Aqui também, né? Aqui, sei, cara. Tem um prior aqui, ó. É, ele chegou nesse prior, né? É, ali tem um prior também. Tem. Aqui tem uma região boa também. Aí o comprador vendeu. Aqui ele dá a violinada, né? Tu vende aqui, ele volta no teu preço, depois ele capota. Horas de operação. Aqui o ideal seria ele mais alto. O ideal seria ele abrir um gap de alta. Deixa eu voltar aqui, ó. Priors, né? Vamos procurar por priors, para a região que a gente quer atacar efetivamente. Aqui tem prior. Também. Order block, prior, você escolhe o nome. Bom, se ele abre no gap de alta e continua subindo e rompe topo, olha, você estará operando no sentido contrário, mas uma região bem baixa estaria satisfatória. Aqui, se esse cara não consegue mais fazer o movimento e perde, nós temos um crown reversal. Para ele fazer um movimento bem parrudo para baixo, para chegar talvez neste fundo aqui, ó. Aí a gente tem uma região interessante para vender lá no alto e realizar aqui. Seria o ideal, que daí tu entra no sentido de mercado dos 60 minutos, né? Se ele não faz isso, ao invés disso não abre em gap nenhum, abre aqui, que vai subir, depois ele perde, capota, faz isso aqui na primeira hora da manhã, na sequência ele vem. Bom, aí, de preferência um crown reversal ou 2 tentativas falhadas, aí tu escolhe como é que tu vai entrar aqui. Se tu vai escolher um crown reversal ou 2 tentativas falhadas, aí tu vai abrir tua operação ou aqui, ou tu vai abrir por aqui assim, porque a média de 21 vai estar passando aqui assim, ó, pra ele virar ao contrário. E aí tu tem um stop baixo, pra tentar um alvo bem longo nessa região aqui. Nessa região aqui. Sentido contrário ao mercado. Muita atenção. Lá nos 60 minutos fala que ele é vendedor. Lá no diário fala que ele é vendedor. Essa aqui, por que a gente estaria entrando assim dessa maneira? Porque seria um reteste de fundo. Ele vai lá, faz um reteste de fundo e dá-lhe a estilingada pra cima. Só isso. Sentido contrário. O ideal é que ele faça o que eu mostrei antes ali, aquele simulador ali. Ele abre um gap de alta, continua subindo, chega em regiões de prior fantásticas para fazer um movimento de venda, observa o movimento, quando der o sinal de venda tu vende. Aí para um reteste de fundo, aí tu vem no sentido de mercado dos 60 minutos. Aqui não, aqui tu tá ao contrário, extremamente arriscado. Aí ele sobe, violina, não consegue mais subir, violina, perde fundo e aí, se tu não realizar aí nesses pontos aí estratégicos, vai tomar. É isso. Não tem nada para falar. Muito obrigado. Se você gostou desse conteúdo e dessa aula gratuita sobre operar em ticks e utilizar os conceitos de choque BOS com os setups de Joseph James, deixe seu like, cogite a possibilidade de me seguir. Vem comigo nessa incrível aventura. Eu faço projeções de segunda a quinta, eu libero elas à noite, pós 9 horas, pra gente tentar evitar as bolas curvas do próximo dia, pra gente estar bem preparado. Eu faço também lives, segunda a sexta, pós meio-dia, pra mostrar tudo que eu tentei fazer pela manhã ou que eu evitei. Amanhã, excepcionalmente, eu não vou fazer, porque eu tenho um compromisso, eu tenho que sair de casa, cara, meio-dia e meio por aí, máximo meio-dia e meio, então não vai dar, tá? Mas aí, segunda-feira a gente se vê.
Bom fim de semana. Cautela amanhã porque não tem uma notícia catalisadora. Observem o discurso do Trump, ver o que ele vai falar às 20 horas hoje, pra ver se ele vai contar uma história ou não. Observem a resposta do Irã nas redes sociais, que quer dizer se tá de mão dada com ele ou ele tá só mentindo e enganando. E aí vamos ver o reflexo disso no pregão de amanhã. Bom fim de semana. Segunda-feira estamos aí. Tchau.